no versículo de número 46. É uma passagem muito, mas muito pregada, mas sempre tem alguma coisa que a gente aprende. Diz a palavra de Deus no versículo 46, no capítulo 10 de Marcos, a seguinte palavra: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram, o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falou, disse: Mestre, e disse: O que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E eu quero falar para vocês hoje sobre formas de você ser abençoado também financeiramente, de você ser vitorioso. Eu aprendi uma coisa importante, que existem 3 formas de você ser próspero. 2 delas você pode fazer alguma coisa, mas uma delas não está na sua mão. Qual que é essa, pastor? A vontade de Deus. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele pode estar empregado, ele pode ser o pior pilantra do mundo, e Deus vai abençoar, porque a vontade de Deus é Deus. Então, quando a vontade de Deus, você não pode fazer nada, a vontade de Deus pronto acabou. Da mesma forma que se Deus não quer te abençoar por algum motivo, não adianta você fazer nada. É a vontade de Deus, pronto, e acabou. Quer alguns exemplos? Um dos homens mais usados na Bíblia, Jeremias, morava em cavernas. O que é o morar na caverna? É equivalente a uma pessoa morar debaixo de uma árvore. Era a posição social mais baixa que existia na época. Por outro lado, teve pessoas que não mereciam e eram bem-sucedidas. Mas existem outras 2 coisas nessa que a gente vai entrar, que você pode fazer. Qual que é? Obediência à palavra de Deus e o seu trabalho. Eu costumo dizer que para a pessoa ser abençoada financeiramente, Deus nem precisa abençoá-la. Com o próprio fruto da palavra, se souber administrar bem, ele vai para frente. Mas já imaginou se você, além de ser um bom administrador, tiver as bênçãos de Deus do seu lado? Aí Aí as coisas vão mesmo para frente, em nome de Deus. Eu quero falar de algumas lições que Bartimeu nos dá nesse texto. E a primeira lição que Bartimeu nos dá é a dele mesmo. Bartimeu, como todos sabem, era cego. Consequentemente, se ele era cego, ele também era analfabeto. Concorda comigo? Ele não sabia. Ele não tinha faculdade de nada. Ele era mendigo. Era velho. Provavelmente não era muito cheiroso também, porque por mim nós vamos como se fossem pessoas como se fossem exploradores de rua hoje. A condição do Bartimeu é semelhante aos exploradores de rua hoje. Só que, mesmo com tudo o contrário, não existe na história nem reis, nem presidentes, nem duques, nem princesas que teve o nome mencionado mais vezes do que Bartimeu. Até o dia de hoje, inclusive agora, ele está nos ensinando. Isso é para você que acha que a sua condição te impede de fazer a obra de Deus. Se Bartimeu, que era cego, não sabia pregar, não sabia falar de Deus, fez a obra de Deus no momento, quem dera você sabe falar, para você
deve fazer a vontade de Deus, a trabalhar por Deus. Isso serve como tapa na cara daqueles que se escondem atrás de alguma dificuldade. Ah, eu trabalho demais. Ah, eu tenho que sustentar a minha família. A única coisa que hoje eu tinha era a roupa do corpo. E no entanto, no momento exato, ele fez a obra de Deus. Ele, sem saber o que era trabalhar para Deus, ele se pôs a fazer a obra de Deus. Como eu disse, olha lá o rei, ou a rainha, ou até mesmo personagens bíblicos que tenham sido mencionados na gente do próprio artigo. Isso é para você que acha que não dá conta, que não tem capacidade. Ah, o pastor não me chamou. Ah, eu queria estar ali, mas eu não estou conta. Ah, eu queria cantar, mas não tenho boa voz. Provavelmente nem isso que a gente não tira voz boa, a gente não sabe. Mas a verdade é que não importava para ele a sua função. Se ele era pouco, importou que naquele momento ele se pôs como uma obra de Deus. Ele se colocou no lugar para fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A segunda lição que vai nos dar nessa noite é sobre ele se colocar no lugar correto. A gente tem que ir aonde Deus está. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: ficar onde estáis, que eu vou até vós. Ele disse: vinde a mim. Existe sim algo que você tem que fazer. Você tem que saber aonde as bênçãos de Deus estão, aonde estão se operando maravilhas. Você tem que buscar o local onde Deus está. Ele pode sim estar do seu lado, sim, mas existe um local onde Deus opera. Deus está do seu lado 24 horas por dia, porque se não fosse assim, você estaria morto. Deus está. Mas na realidade, existe locais onde Deus opera. Diz a palavra de Deus que onde estiver uma parte de coisa, e meu nome lá está aqui. Deus está aqui nesse lugar. Ele está operando. Ele quer operar. Quantas e quantas pessoas fazem caravana para ir em certo determinado local para poder beijar os pés de uma imagem? Quantas e quantas pessoas que vão fazer cirurgias espirituais ou vão no médico nos Estados Unidos porque tem como ir, tem condições? Quantas e quantas pessoas que não vão poder tomar sua cerveja, mas na hora de buscar a Deus, não, Deus, eu estou aqui, Deus tem que vir onde eu estou. Amados, parte de Deus sabia aonde as coisas aconteciam, aonde ele estava meditando, era onde o povo passava, é onde as coisas aconteciam. Amém, amados? E ele tinha tudo, ele queria fazer a sua vingança, era o ofício dele. Ele não ia ficar na rua, numa rua explodindo. Ele tinha que ficar onde o povo passava. E as bênçãos de Deus também, assim, você tem que estar aonde as bênçãos de Deus estão. Não é em qualquer lugar que Deus não pega, não. Eu disse que quando Ele quer, nada pega. A palavra de Deus diz que opera Deus. Quem pode pedir? Mas em via de regra, e não exceção, o local onde Deus opera é a sua casa. E a casa de Deus é a sua igreja. A tradução da palavra igreja, do grego eclésia, uma das traduções da palavra igreja é família. Nós somos a família de Deus. Nós estamos na presença de Deus. E é nesse local onde se busca Deus, é que Deus opera. Não adianta você ir lá buscar a bênção de Deus no cemitério, como muitos vão, ou numa casa de shows. O local é aqui. E se alguém falar para você: olha, determinada igreja está fazendo um grande avivamento, Deus está operando, se for a vontade de Deus, vai lá.
multidão passava, e aquele barulho horroroso chegou no Cristo Bartimeu. A primeira coisa que Bartimeu falou foi: o que está acontecendo? Eu estou ouvindo, mas não estou vendo o que. Aí alguém disse para ele: olha, está passando aí uma multidão, e o chefe dessa multidão é Jesus de Nazaré. Amém? E imediatamente Bartimeu começou a chamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que naquele momento ele passava qualquer um. Bartimeu sabia que ele estava passando no momento. Ele chamou o Senhor Jesus pelo nome da sua família, pela sua genealogia. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Ele tinha conhecimento de quem é aquele homem que estava passando ao seu lado. E como eu disse, a quarta lição que Bartimeu nos dá nesse momento, esse texto lá, é sobre quem você tem do seu lado. Amém?